pessoal! Já estamos na quarta e última aula da disciplina. Que beleza, hein? Eu sou a professora Leila Tupinambá e na aula de hoje vamos aprender sobre regência, um conteúdo muito importante, sobretudo quando precisamos escrever textos que exigem o uso da variedade padrão da língua portuguesa. Sugiro que você tenha em mãos papel e caneta para que, caso surjam dúvidas, você possa registrá-las para posteriormente esclarecê-las em nosso fórum Tira Dúvidas, ok? Então vamos lá! Regência é a relação de dependência que ocorre entre dois termos, em que o termo que rege ou governa é chamado de regente e o termo que lhe serve de complemento é o termo regido. Analisem comigo estes exemplos. Quando observamos a primeira frase, o trabalhador ficou satisfeito com a negociação. Satisfeito com o quê? Com a negociação. Notamos que o termo satisfeito é o termo regente e o termo com a negociação é o termo regido, como nós podemos ver. Na segunda frase temos, ela disse que precisava. Precisava de quê? De um reajuste salarial. Notamos nessa frase que o verbo precisava é o termo regente e a expressão de um reajuste salarial é o termo regido. Vamos pensar em outro exemplo. Na frase, serei sempre fiel a você. Temos o adjetivo fiel, que pede um complemento. Nesse caso, fiel é o termo regente e a você é o termo regido. Podemos notar então que o termo regente pode ser um verbo ou um nome. Quando o termo regente é um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, estamos falando de regência nominal. Quando o termo regido é um verbo, estamos falando de regência verbal. Vamos tratar inicialmente da regência nominal. Regência nominal é a denominação que se dá à relação particular que se estabelece entre substantivos, adjetivos e determinados advérbios e seus respectivos complementos nominais. Essa relação vem sempre marcada por uma preposição, como podemos perceber nas orações. Todos fizeram alusão ao noticiário daquela manhã. Podemos perceber que o substantivo alusão pede um complemento. Nesse caso, a palavra noticiário, que vem acompanhada pela preposição a. Todos fizeram alusão a quê? Ao noticiário da manhã. Da mesma forma, na oração, ficou imune à pneumonia com esta vacina. Aqui, o adjetivo imune pede um complemento, que também vem acompanhado por preposição. Fiquei imune a quê? À pneumonia. Aqui, o a com acento indicador de crase indica a junção do artigo feminino a com a preposição a. Então, o artigo definido a mais a preposição a é igual ao a com acento indicador de crase, certo? Vamos observar agora que na variedade não padrão são utilizadas algumas construções relacionadas à regência nominal que não são adequadas quando a situação de comunicação exige a norma padrão da língua. Assim, se vamos estabelecer uma comunicação mais formal, como entrevista de emprego ou uma emissão de documento, por exemplo, devemos estar atentos ao uso de determinadas construções. Isso significa que quando precisamos falar ou escrever um texto de acordo com a variedade padrão da língua, nós devemos estar atentos à regência de alguns nomes. Não podemos falar de qualquer maneira ou simplesmente da forma como sempre ouvimos por aí. Existem alguns casos, inclusive, que geram maiores enganos e por isso merecem nossa atenção. Vamos analisar alguns casos. Digamos que um candidato a um cargo de uma empresa precisa falar em uma entrevista sobre suas aptidões. Como ele pode dizer, levando em consideração que em uma entrevista de emprego é esperado o emprego da variedade padrão? Estou apto neste cargo? Estou apto por este cargo? Estou apto a este cargo? Estou apto para este cargo? Fácil, né? Vamos analisar. Quem está apto a algo ou está apto para algo. Observamos então que a terceira construção é a mais adequada. Estou apto para este cargo. Ou poderia ser também, estou apto a realizar as atribuições deste cargo.
O exemplo a seguir é um caso de regência nominal que merece nossa atenção. Suponhamos que nessa mesma entrevista, o candidato tenha que explicar o seu interesse em determinada função e ele faça uso da palavra preferível. Como ele poderá dizer: esta função é preferível mais do que qualquer outra? Esta função é preferível que qualquer outra? Esta função é preferível do que qualquer outra? Esta função é preferível a qualquer outra? Por mais que na linguagem coloquial as outras opções sejam comuns, a única que está de acordo com a linguagem padrão é: esta função é preferível a qualquer outra. Vamos consultar então um quadro com as regências nominais mais comuns e as preposições exigidas por ela. Aqui nós vemos alguns nomes que exigem determinadas preposições. Vejam só: apto a ou apto para alguma coisa. Aversão a, aversão para ou aversão por alguma coisa. Capacidade de, capacidade para algo ou alguma coisa. Quem tem devoção a, para, com ou por algo. Quem tem dúvida acerca de, em ou sobre algo. Quem tem horror a alguma coisa. Quem tem obediência a algo ou a alguém. Quem tem respeito a, respeito com ou respeito para com algo ou alguém. Quem está acessível a algo. E assim também com os nomes: afável com e para com. Agradável a. Quem está alheio a ou de alguma coisa. Quem está ansioso por, de ou para alguma coisa. O que está compatível com alguma coisa. Quem é contemporâneo a ou contemporâneo de. O que é favorável a. O que é passível de algo ou de alguém. E preferível é preferível a algo. É isso aí, caro aluno. Então, caso você esteja escrevendo um texto e precise fazer uso da linguagem padrão e surgiu aquela dúvida com relação à regência de algum nome, é melhor consultar um livro, fazer uma pesquisa rápida para não cometer nenhum erro, certo, pessoal? Agora que você já entendeu o que é regência nominal e conheceu alguns casos, vamos passar para a regência verbal. O que é regência verbal? É a denominação que se dá à relação particular que se estabelece entre verbos e seus respectivos complementos, objetos diretos e indiretos. Vejamos alguns casos. Aqui temos uma menina triste e desiludida afirmando que não acredita mais em finais felizes. Notamos que a regência do verbo acreditar é bem conhecida, pois quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Já nos casos, sempre sonhei com finais felizes. Aqui, o verbo sonhar exige a preposição com. Na frase, você gosta de finais felizes? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Por isso, dizemos que o verbo gostar exige a preposição de. Aquele médico já viu muitos finais felizes. O verbo ver, como você pode notar, não pede nenhuma preposição. Podemos perceber, então, que alguns verbos em sua regência não pedem preposição, enquanto outros exigem determinadas preposições. Por isso, precisamos retomar alguns conceitos importantes relacionados à transitividade dos verbos, antes de darmos continuidade ao nosso estudo. Fique atento! Existem verbos que não precisam de complemento. Aqui temos o exemplo do verbo chegar. Ele tem sentido completo, por isso não precisa de complemento. Por isso, o verbo chegar, ele é classificado como verbo intransitivo. Como não precisa de complemento, o verbo chegar é classificado como intransitivo. É o caso também dos verbos sair, nascer, viver, morrer, cair, entrar, que geralmente não precisam de complemento.
Outros verbos, por sua vez, não têm sentido completo e, por isso, vão precisar de um complemento. Aqui temos, no exemplo 2, o verbo adquirir. Ele é um verbo transitivo direto, porque esse verbo não precisa de complemento, mas ele se liga a esse complemento sem preposição. Quem adquire, adquire algo. Nesse caso, os materiais solicitados. Eles adquiriram o quê? Notem que aqui não temos a presença de preposição. Os materiais solicitados, então, funciona como objeto direto. Já os verbos transitivos indiretos pedem objetos indiretos, ou seja, os seus complementos têm preposição. É o caso do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém ou de algo. Do verbo crer. Quem crê, crê em alguém ou crê em algo. É o caso também do verbo visar, apresentado no exemplo 3. O funcionário visava. Visava a quê? A uma melhor condição de trabalho. O verbo visar exige a preposição a. Por isso, ele é classificado como transitivo indireto. Nesse caso, o termo a uma melhor condição de trabalho funciona como objeto indireto. Existem outros verbos que exigem 2 complementos, um com preposição e outro sem preposição, ou seja, um objeto direto e um objeto indireto. Por isso, são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. É o caso do verbo pedir. Vamos observar o exemplo 4. Na oração, pediu o quê? Um conselho. Pediu a quem? Ao colega. Aqui temos, então, 2 complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. E o verbo, então, é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. É isso aí. Agora que você relembrou os conceitos relacionados à transitividade verbal, voltemos, então, à regência dos verbos. Existem alguns verbos que costumam provocar dúvidas com relação à regência, porque o seu uso popular, coloquial, se encontra em desacordo com as normas cultas. Outros porque possuem mais de um sentido e, consequentemente, mais de uma regência. Vamos observar alguns casos. Verbos ir e chegar. Vejam só, neste sábado iremos em uma festa. É variedade coloquial. No outro exemplo, neste sábado, iremos a uma festa. Aí já é variedade padrão. O funcionário chegou bem cedo no escritório. Variedade coloquial. O funcionário chegou bem cedo ao escritório. Variedade padrão. É possível notar que os verbos ir e chegar na variedade padrão exigem a preposição a. Então, a forma correta é ir a algum lugar e não ir em algum lugar. Assim como devemos dizer chegar a algum lugar e não chegar em algum lugar. É importante lembrar que a regência está diretamente relacionada ao significado do verbo. Por exemplo, se analisarmos o caso do verbo assistir, vamos notar que ele muda de sentido de acordo com a sua regência. Vejam só. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto. Ele não assistiu ao programa de humor. Ele não assistiu a quê? Ao programa de humor. O verbo é transitivo indireto, uma vez que o seu complemento é um objeto indireto, ou seja, ele não precisa de preposição. Em contrapartida, o verbo é classificado como transitivo direto quando assume o sentido de ajudar, prestar assistência, como no exemplo. Aquela associação assiste pessoas carentes. Notamos que aqui o verbo pede um objeto direto, pessoas carentes. Pois o seu complemento não apresenta preposição, por isso é classificado como objeto direto.
Você já deve ter notado como é importante conhecer a regência dos verbos, uma vez que esse conhecimento nos ajuda a compreender melhor o seu sentido de acordo com o contexto. Observe que isso acontece também com o verbo aspirar. Aspirei a fragrância do novo perfume. Há tempos aspirava a este disputado cargo. No primeiro exemplo, o sentido do verbo faz referência ao ato de inalar, cheirar. Assim sendo, ele funciona como transitivo direto. Aspirei o quê? A fragrância do novo perfume. Já no segundo exemplo, em que há o emprego da preposição a, o sentido passa a ser almejar, pretender. Nesse caso, ele funciona como transitivo indireto. Aspirava a quê? A este disputado cargo. Vamos observar agora a regência do verbo querer. Compare essas duas orações. Sempre foi muito determinado. Queria riqueza e sucesso. Aqui percebemos que o verbo é transitivo direto. Ele tem o sentido de desejar. Já na oração, ele quer ao sobrinho tanto quanto ao irmão, temos um verbo transitivo indireto, pois ele tem um complemento introduzido por preposição. Nesse caso, ele significa ter afeto a ou amar. E é regido pela preposição a. Agora, vamos analisar o verbo visar. Esse verbo pode ter 3 sentidos. Vamos observar. No primeiro caso, temos visou o alvo e acertou. Visar aqui é verbo transitivo direto, pois o seu complemento, o termo o alvo, não é introduzido por preposição, por isso ele é classificado como verbo transitivo direto. No segundo exemplo, visar tem o sentido de por visto. O comprador visou todas as páginas do contrato. O comprador visou o quê? Todas as páginas do contrato. Como não temos preposição, o verbo é também classificado como VTD, verbo transitivo direto. Já no terceiro exemplo, nós temos o verbo visar no sentido de objetivar, pretender. E nesse caso, ele exige a preposição a, classificando-se, portanto, como VTI, verbo transitivo indireto. Vejam só, esses projetos sociais visam ao fim da miséria. Esses projetos sociais visam a quê? Ao fim da miséria. Aqui, a preposição a se faz presente, pois é exigida pelo verbo visar. Vamos analisar agora o verbo implicar. Ele pode ter 2 sentidos. Quando empregado no sentido de acarretar, envolver, ele é transitivo direto. As despesas extras implicam gastos desnecessários. As despesas extras implicam o quê? Gastos desnecessários. O complemento não é introduzido por preposição, por isso é um verbo transitivo direto. Entretanto, quando o verbo faz referência a ter implicância, ele é transitivo indireto, pois o seu complemento é introduzido pela preposição com. Como nesse exemplo, os alunos implicaram com o professor. É isso aí. Você conheceu alguns verbos que apresentam mudança na transitividade associada à mudança de sentido. Agora vamos nos ater aos verbos que apresentam regências diferentes na linguagem coloquial e na linguagem padrão. Já vimos anteriormente o caso dos verbos ir e chegar. Agora vamos conhecer outros casos. Vamos começar pelos verbos obedecer e desobedecer. Vejam só. A maioria dos sócios obedecem o regulamento e a maioria dos sócios obedecem ao regulamento. Qual seria a forma correta de acordo com a variedade padrão?
Acertou se você marcou a segunda opção. O verbo obedecer, assim como desobedecer, são transitivos indiretos e exigem a preposição a. Obedecem ao regulamento, por isso são transitivos indiretos. Vamos conhecer agora a regência dos verbos pagar e perdoar, que têm a mesma regência. Qual é a forma correta? A empresa não paga os funcionários faz 2 meses? Ou a empresa não paga aos funcionários faz 2 meses? O verbo pagar é transitivo indireto. E embora na variedade coloquial seja comum usarmos a primeira opção, quando precisamos falar de acordo com a norma padrão, empregamos esse verbo como transitivo indireto, ou seja, ele exige a preposição a. A empresa não paga aos funcionários. A mesma coisa, pessoal, acontece com o verbo perdoar. Quem perdoa, perdoa a alguém. Então, devemos dizer, perdoar aos amigos é um ato nobre e não perdoar os amigos é um ato nobre. Precisamos, entretanto, fazer uma ressalva. Quando esses verbos se referem a coisas e não a pessoas, eles são transitivos diretos, como podemos notar nos seguintes exemplos. Já paguei o aluguel deste mês. Como o aluguel é coisa e não pessoa, o verbo pagar, nesse caso, não pede preposição, funcionando então como verbo transitivo direto. Outro caso. O patrão perdoou a dívida do funcionário. Da mesma forma, como dívida é coisa e não pessoa, o verbo perdoar funciona como transitivo direto, ou seja, não exige nenhuma preposição. É preciso lembrar que o verbo pagar pode também ter dupla transitividade, ou seja, ser transitivo direto e indireto. Observe este exemplo. A empresa sempre pagou excelentes salários aos seus funcionários. A empresa sempre pagou o quê? Excelentes salários. A quem? A seus funcionários. Como na primeira pergunta não há preposição, o termo excelentes salários funciona como objeto direto. Já o termo seus funcionários, regido pela preposição a, funciona como objeto indireto. Então, dizemos que esse verbo, nesse caso, é transitivo direto e indireto. Agora, vamos analisar o verbo preferir. Esse verbo é sempre transitivo indireto e exige a preposição a, ou seja, prefiro isso a aquilo. Observe estas orações. No caso 1, temos: os brasileiros preferem mais o futebol que o vôlei. E os brasileiros preferem futebol ao vôlei. A primeira oração está em desacordo com a variedade padrão e a forma correta é a segunda. Os brasileiros preferem futebol ao vôlei. A mesma coisa acontece no caso 2. Quando fazemos uso da variedade padrão, não podemos dizer prefiro estudar do que trabalhar. A forma adequada nesse caso é prefiro estudar a trabalhar. No exemplo 3, dizemos que a primeira forma está incorreta. Prefiro muito mais o silêncio do que a agitação da cidade. A forma adequada, então, é prefiro o silêncio à agitação das cidades. E vocês nem imaginam o quanto a regência do verbo preferir tem sido ignorada por aí. É muito comum vermos seu emprego de forma equivocada em vários ambientes. Observem, por exemplo, este texto que circula nas redes sociais. Essa postagem, como podemos ver, incentiva a redistribuição da renda. E dá algumas dicas para valorizar os pequenos comerciantes, as lojinhas de bairro, as costureiras e os produtos locais. Meu objetivo, entretanto, é que você observe a dica número 5.
Veja só, prefira comprar produtos caseiros e artesanais do que os produtos industrializados. Agora que você já aprendeu a regência do verbo preferir, é fácil observar que há uma inadequação em seu uso. Então, como a frase deveria ser escrita para se adaptar à variedade padrão? Isso mesmo, deveria ser: prefira comprar produtos caseiros e artesanais a produtos industrializados, não é mesmo? É isso aí, você está aprendendo direitinho. Observe comigo agora o verbo informar. O verbo informar, no sentido de transmitir uma informação, é transitivo direto e indireto e admite duas construções sintáticas: informar alguma coisa a alguém ou informar alguém de alguma coisa. Observe estes exemplos. A diretoria informou aos funcionários o cancelamento do benefício. Podemos notar que o verbo informar, ele pede dois complementos. A diretoria informou o quê? O cancelamento dos benefícios. E ela informou a quem? Aos funcionários. Então, o verbo é classificado como verbo transitivo direto e indireto, uma vez que ele exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Como já dissemos, a construção 2 também é aceita. A diretoria informou os funcionários do cancelamento do benefício. Da mesma forma, notamos que o verbo pede dois complementos. Informou quem? Os funcionários. Informou de quê? Do cancelamento dos benefícios. A mesma regência do verbo informar é usada para os seguintes verbos: avisar, certificar, notificar, cientificar, prevenir. Outro verbo que gera dúvidas com relação ao seu emprego é o verbo namorar. Na linguagem coloquial, é comum ouvirmos: você ainda namora com essa garota? Ou com quem você namora? Entretanto, o verbo namorar é transitivo direto e o seu complemento não vem introduzido por preposição. Precisamos, pois, eliminar a preposição com quando usamos o verbo namorar. E a forma correta, então, é: você namora aquela garota? Ou meu irmão namora sua prima? E nunca meu irmão namora com sua prima. O verbo responder também merece atenção especial. Quando o empregado no sentido de dar resposta grosseira, o verbo é transitivo direto. Observe. Respondeu o diretor e foi dispensado do cargo. Aqui, o verbo responder é transitivo direto, pois o seu complemento, o diretor, não é introduzido por preposição. Agora, quando o sentido é dar resposta, responder a uma pergunta, aí o verbo passa a ser transitivo indireto, pois o seu complemento é introduzido pela preposição a. O estagiário respondeu aos ou ao e-mail da empresa. Para você não se esquecer dessas dicas, vamos estudar também as regências do verbo lembrar e do verbo esquecer. Esses verbos, em geral, são transitivos diretos, ou seja, seus complementos não são introduzidos por preposição, como é possível notar nestes exemplos. Esta música lembra minha terra natal. Esqueci meus documentos em casa. Entretanto, quando estes verbos são pronominais, lembrar-se ou esquecer-se, exigem a preposição de. Como nos exemplos: lembrei-me de você toda a tarde e ela se esqueceu de trazer os documentos. Vale destacar também a regência do verbo morar e do verbo residir.
Esses verbos são intransitivos, ou seja, eles não precisam de complemento. Mas precisamos nos lembrar que os seus adjuntos adverbiais são sempre introduzidos pela preposição em, como nos exemplos. Moro em Jundiaí. Reside em Belo Horizonte. Para finalizar aqui a nossa aula sobre regência verbal, é preciso que você fique atento a um aspecto importante com relação à substituição dos objetos diretos ou indiretos por pronomes pessoais oblíquos. Os objetos diretos são substituídos pelos pronomes o, a, os e as. Já os objetos indiretos, eles serão substituídos pelos pronomes lhe e lhes. Na oração, os professores conhecem bem aquele aluno. O objeto direto, aquele aluno, ele vai ser substituído pelo pronome oblíquo o. Os professores o conhecem bem. Temos também na frase, sempre obedeci aos meus avós. Nesse caso, podemos substituir o termo aos meus avós pelo pronome oblíquo lhes. Sempre lhes obedeci. Já os pronomes me, nos, ti, vos e si funcionam ora como objetos diretos, ora como objetos indiretos, dependendo do verbo ao qual servem de complemento. Podemos perceber isso nos exemplos. Todos te amam muito aqui. Nesse caso, o pronome oblíquo ti funciona como objeto direto, uma vez que complementa um verbo transitivo direto. Já na oração, ele te entregou o documento, o pronome oblíquo ti funciona como objeto indireto da oração. Agora que finalizamos o conteúdo dessa videoaula, vamos testar os nossos conhecimentos e observar algumas orações, identificando quais estão de acordo com a variedade padrão no que se refere à regência verbal. Vamos lá, pessoal? Para isso, vamos analisar primeiro uma tirinha. Ela traz de forma bem-humorada uma conversa entre marido e mulher. O marido diz, esse aquecimento global tá de lascar. E a mulher responde, também pudera, você só assiste tela quente e temperatura máxima. Na tirinha, a situação apresentada é informal e não exige o uso da variedade padrão. Mas, ao analisar o emprego do verbo assistir, você diria que sua regência está de acordo com o padrão culto da língua? Se você respondeu não, você acertou. A regência do verbo assistir nessa tirinha não está de acordo com a variedade padrão. Ele foi empregado no sentido de ver, atuar como espectador. E como já vimos, o verbo assistir, nesse sentido, é transitivo indireto. Ou seja, ele pede um complemento, que vem regido, nesse caso, pela preposição a. Então, se o contexto fosse formal, a mulher deveria empregar a preposição a, exigida pelo verbo assistir. Agora, vamos analisar outros casos. Nas orações, este acordo visa o bem comum e este acordo visa ao bem comum. Temos o verbo visar no sentido de objetivar, almejar. Nesse caso, como vimos, o verbo visar é verbo transitivo indireto. Isso significa que ele pede a preposição a. Então, a oração correta é esta. Este acordo visa ao bem comum. Lembrando que estamos procurando as alternativas que estão de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa, certo? Agora temos novamente o verbo assistir. Dessa vez, no sentido de prestar assistência. E aí? O seu uso está adequado? Vamos analisar. Quando empregado nesse sentido, o verbo assistir é transitivo direto.
Portanto, o seu complemento não vem precedido de preposição. Então, a oração "o médico assistiu o paciente acidentado" está correta. Temos agora o verbo chegar. E como vimos, esse verbo, na linguagem padrão, exige a preposição a e não a preposição em. Então, ao analisarmos as orações "ontem cheguei bem cedo no trabalho" e "ontem cheguei bem cedo ao trabalho", percebemos que o segundo exemplo é a opção correta. O mesmo acontece com o verbo ir. Temos aqui as orações: todos os trabalhadores foram à manifestação e todos os trabalhadores foram na manifestação. Apenas a primeira opção está de acordo com a norma padrão, uma vez que nela o verbo ir, que é intransitivo, ou seja, não precisa de complemento, apresenta um adjunto adverbial de lugar com a preposição adequada, a. Todos os trabalhadores foram à manifestação. Vamos retomar agora o verbo preferir. Ele é transitivo indireto e pede somente a preposição a, nada mais. Então, as opções: prefiro música do que teatro. Prefiro muito mais música do que teatro. Prefiro música a teatro. Prefiro música que teatro. De todas essas, a forma adequada é prefiro música a teatro. Todas as demais apresentam desvios com relação à norma culta da língua portuguesa. Para finalizar, temos as orações: ele namora a prima de meu colega e ele namora com a prima de meu colega. Já vimos que o verbo namorar, na variedade padrão, não aceita a preposição com. Ele é transitivo direto e a forma correta, então, é a primeira. Ele namora a prima de meu colega. Espero que você tenha acertado. Ao término da nossa aula, devo destacar que o conteúdo regência, tanto verbal quanto nominal, é realmente importante e nos ajuda muito nos momentos em que precisamos produzir textos, tanto na modalidade oral quanto escrita, principalmente aqueles textos que requerem o emprego da variedade padrão do idioma. É isso aí, pessoal! Chegamos ao final de nossa quarta e última aula. Obrigada por tudo! Mas as nossas atividades continuam em sala com o tutor presencial e também em nosso fórum. Tire suas dúvidas, esclareça, questione, opine. Sua participação é muito importante. Até mais!